Tudo bom? Eu já vou começar gravando aqui. Esse recado vai para quem não pôde estar vendo a aula aqui ao vivo, está vendo aí no YouTube. Essa aula aqui de aula é a nossa penúltima, tá? Eu vou postar aqui hoje no Moodle o trabalho final do grau B, tá? Então, o conteúdo da aula de hoje, mais o da aula que vem, vai ser o conteúdo que a gente vai utilizar em todo esse semestre aqui, tá? No trabalho, com exceção da última questão, todas as questões que estão lá vocês já conseguem fazer ao final dessa aula, tá? Então, na aula que vem, é uma matéria que vai se refletir só a última questão. Então, o trabalho que eu vou postar hoje lá, vocês vão ter 2 semanas para fazer, tá? Porque para a última questão precisa desse aqui. E na semana seguinte, na terceira semana, aí já é o grau C. Então, eu quero ver se ao longo da semana, sem ser na semana quinta que vem, na próxima, eu já entrego as notas para vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó, em termos de data, o grau C, ele vai ser lá no dia... Hoje é dia 2, né? Então, o grau C vai ser lá no dia 16, tá? Então, no dia 9... Não, o grau C, perdão. O grau C tem que ser no dia 23, tá, pessoal? Dia 23 é o grau C. Semana que vem eu dou mais uma aula do último conteúdo e vocês vão ter até o dia 16 para me entregar esse último trabalho, tá? No dia 16, então semana que vem, dia 9 de julho, a gente tem aula normal, tá? Sobre um conteúdo que é o cálculo do tamanho de amostra, número do tamanho de amostra. No dia 16, a gente tem a correção dos exercícios, eventuais dúvidas. No dia 16, eu já quero estar com as notas todas do grau B prontas, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma reclamação, que eu não corrigi muito bem, etc. Lá no dia 16, a gente discute isso, tá? Para no dia 23 fazermos o grau C. Então, quem ficar em grau C, o grau C é no dia 23 de julho, tá? Eu começo nesse dia um pouquinho mais cedo, normalmente as nossas aulas estão começando às 19, às 19h30. No dia do grau C, que é o dia 23, nós vamos começar um pouquinho antes, às 19, tá? Para dar tempo de vocês fazerem o trabalho, quem eventualmente ficar no grau C, tá? No grau C, o trabalho vai ser individual, eu vou postar e vou deixar lá o período que vocês vão ter para fazer, que vai ser aí em torno de 2h40, 2h45. Vocês me entregam e aí já no dia 24 já sai o resultado aí. Alguma dúvida quanto a essa parte de organização? Então, recapitulando. Hoje eu tenho um determinado conteúdo para dar, no dia 9, um outro conteúdo, e no dia 16 é a entrega das notas finais aí do grau A e do grau B, e eu digo quem ficou no grau C. Tá? E aí, quem ficar no grau C, temos um encontro marcado dia 23. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Então tá, pessoal. Eu acabei de postar lá no Moodle o que vai ser o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar a parte de amostragem, tá? Tá aqui. Deixa eu me tirar daqui, tá? Então, a amostragem e principalmente o plano de amostragem conforme a NBR 5426, tá? Nós temos uma NBR, uma norma regulamentadora brasileira, ela não é uma NR, então ela não tem força de lei, mas ela é recomendada, tá? Então, se forem olhar lá em alguns textos da ISO, outras normas de qualidade, referenda normas locais como poderem ser utilizadas. E a NBR 5426, que a gente vai ver hoje, é uma dessas normas aí que pode ser utilizada, tá? Antes de começar introduzindo o assunto de amostragem, ela é uma etapa muito importante de qualquer experimento, de qualquer pesquisa, né?
Então, vocês viram aqui que ali na ANOVA, a gente fez os cálculos baseado em alguns experimentos que pesquisadores realizaram, mas a gente não questionou esses experimentos, tamanho da amostra, etc., né? E aqui a gente vai ver uma pequena passada nisso, assim como eu falei para vocês, planejamento de experimentos em si, ele é uma disciplina enorme, é um campo da ciência enorme, né? Da engenharia da qualidade, o planejamento de experimentos. E a gente vai ver uma boa parte aí, tá? Então a gente viu a ANOVA, mas lá na ANOVA a gente se preocupou mais em dizer, olha, tal parâmetro influencia ou tal parâmetro não influencia na minha variável de resposta, né? Quem é a minha variável de resposta? Quem é o meu fator controlável? Foi isso que a gente se preocupou lá na ANOVA. Aqui a gente vai se preocupar em definir o tamanho da amostra, tá? Em saber por que esse tamanho de amostra foi definido dessa maneira, tá? Então, os procedimentos utilizados numa amostragem varia de acordo com a população que vai ser estudada, sempre observando uma amostra, e essa amostra ela deve ser representativa do todo, tá? Isso a gente falou lá no início, tá? Que a amostra ela deve ser representativa do todo. Ou seja, as características de toda uma população. Então, pessoal, isso aqui desde o início, desde lá do grau A, quando a gente viu cartas de controle, CP e CPK, a gente falou nisso, né? Que as amostras devem ser aleatórias e devem refletir toda uma população, tá? Então, analisando poucos indivíduos, nós vamos tirar conclusão sobre toda uma população de indivíduos, sejam indivíduos, quando eu digo vamos amostrar algumas peças e vamos concluir algo sobre um lote de peças. Vamos avaliar algumas execuções de serviços e vamos concluir a respeito de várias execuções do serviço, tá? Então, é assim que é assim que a amostragem se propõe a fazer, tá? Analisando poucos indivíduos, tirar conclusões sobre todos os indivíduos daquela população. E como eu já expliquei na primeira aula de planejamento de experimentos, por que isso? Fazer um experimento, pessoal, é uma coisa que custa dinheiro. Fazer um experimento não é algo trivial, simples, barato quando ele é bem feito. Além do pesquisador, né, que tomou as amostras, tu tem a avaliação do experimento, tu tem as conclusões daquele experimento. Às vezes um experimento ele é destrutivo, às vezes tu destrói a tua amostra, tá? Então, de novo, fazer um experimento não é algo barato. Por isso que a gente tem que realmente definir o tamanho de amostra adequado para não desperdiçar recurso, tá? As empresas difícil é uma empresa que vive em abundância plena, mesmo essa que vive em abundância plena, pode ter certeza que ela tem um controle de custos muito rigoroso, senão ela não viveria em abundância plena, tá? Ainda mais em épocas como agora, né? Em épocas como agora, de pandemia, quem tem mais, vamos lá, quem tem mais criatividade, digamos, né? Sobressai no mercado. Em épocas de crise, né? A nossa crise que a gente está vivendo e vai viver aí nos próximos meses ou próximos semestres vai ser bem complicada, mas mesmo no meio dessa crise tem empresas que crescem e crescem muito, né? Um exemplo é uma Magazine Luiza, por exemplo, é uma empresa que aumentou suas vendas, Casas Bahia aumentou suas vendas, mesmo com N lojas fechadas, né? Então, eu falo isso porque se aplica também a experimentos, tá? Será que realmente eu estou tomando amostras de tamanho correto? Será que eu estou fazendo, de fato, as amostras que realmente são necessárias ou eu estou fazendo a mais do que o necessário, tá? Então, fica sempre esse questionamento aí. E definir o tamanho da amostra é sempre muito importante, tá? Definindo o tamanho da amostra, eu sei quantos ensaios eu vou fazer, tá?
As causas de variabilidade devem ser identificadas e controladas durante a seleção dos indivíduos que serão amostrados, ou dos serviços que serão verificados, etc. E a gente deve sempre selecionar um número suficiente de indivíduos, de modo a garantir uma suficiente precisão nos resultados. De maneira geral, quanto maior o número de indivíduos amostrados, maior é a minha precisão. Só, pessoal, cuidem quando eu falo de maneira geral, porque diversos fatores influenciam para eu poder dizer essa frase que eu disse, tá? Se o experimento é bem realizado, se os dados são bem analisados, sim, quanto maior a minha amostra, mais representativa, ou menor o meu erro, né? Maior a minha precisão, via de regra. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Porque às vezes a coleta de amostras, o cara coletou bastante indivíduos e mesmo assim fez experimentos mal feitos, analisou os dados de maneira errada, tá? Então, não é garantia, mas é uma chance maior do que selecionando indivíduos a menos, tá? Mas e aí, como é que eu vou saber o número correto de indivíduos para analisar? E aí que entra na aula que vem, pessoal, a gente vai ver como calcular o número de indivíduos a analisar baseado na precisão que a gente quer. Mas na aula de hoje a gente vai ver uma NBR que nos dá isso pronto, digamos assim, tá? Que é a NBR 5426. Na aula que vem a gente vai ver que essa precisão ela vai depender do erro que eu admito, tá? E da variabilidade da minha população. Já na NBR, não. Essa NBR 5426, ela foi inspirada numa norma americana, essa MILSP, aqui, Standard 105, tá? Inspirada nessa norma. Os planos são tabelados em função do tamanho dos lotes e do NQA. NQA é um nível de qualidade aceitável. E não deixa de ser um erro. Tá, pessoal? Então, só com essas duas informações, a gente já vai conseguir saber como temos que testar a nossa população, o nosso lote de peças, o nosso lote de serviços, etc. Tá? Só com o tamanho do lote e com o nível de qualidade aceitável, nós conseguimos definir o nosso tamanho da amostra e que tipo de amostra a gente vai fazer. Eu já vou falar para vocês o que é tipo de amostra. Tá? O usuário deve definir o nível de inspeção. A norma prevê 3 níveis de inspeção. Na realidade, ela prevê mais, ela prevê 7. Tá? Mas a gente fala de 3 níveis, que são os níveis gerais. Nível 1, nível 2 e nível 3. Mas tem alguns níveis especiais de inspeção. Tá? Então, quando não tiver estritamente indicado algum nível, lá na NBR tem alguns níveis que são indicados, tem alguns segmentos que são indicados, alguns níveis diferentes, níveis especiais ou níveis gerais, a gente utiliza o nível 2, tá, pessoal? Como aqui o nosso intuito, deixa eu até botar eu aqui, para quem estiver vendo no YouTube não se atrapalhar. Então, pessoal, como o nosso intuito aqui é de ver como as coisas funcionam na prática, a gente vai usar o nível geral de inspeção nível 2, que é o mais comum, o mais aplicado de todos, tá? Então, a gente vai, dependendo do tamanho de lotes, vir aqui nessa coluna e ver qual o plano de inspeção, se é o plano A, B, C, D, até o Q. Tá? Então, o que nós vamos trabalhar aqui é do A até o Q. Então, se não tiver nada dito, a gente utiliza o plano de inspeção nível 2. Tem lá nos exercícios que eu postei hoje, um dos exercícios, ele é
com relação à NBR 5426, e esse exercício ele vai utilizar o nível 2 de inspeção, que é aqui como a gente fez aqui, tá? O nível 1 pode ser utilizado quando for necessário diminuir o tamanho de amostra, se o ensaio for muito caro, etc. E o nível 3, quando for necessário reduzir o risco do consumidor. Então, por exemplo, uma indústria farmacêutica, uma indústria de alimentos, quando tu tem um risco maior associado, tu tem amostragens mais severas, tu precisa de uma quantidade de amostras maiores para tu aceitar ou rejeitar um lote de peças, um lote de produtos, etc. Toda e qualquer empresa que faz uma produção de algum item ou de algum serviço, ela tem um departamento de qualidade que diz se esse item está apto a ir ao mercado ou se esse serviço está apto a ir ao mercado ou não, né? E esse apto invariavelmente é baseado em algumas análises, ou seja, uma análise dimensional, uma análise de dureza, de rugosidade de alguma coisa, um tempo de atendimento do serviço, um nível de serviço, etc. Tá? E quando se trata de indústria farmacêutica, indústria de alimentos, por exemplo, requer um grau de inspeção um pouquinho maior. Tá? Então, pessoal, inicialmente lá na NBR, a gente começa por essa tabela aqui, que essa tabela nos dá o tamanho do lote, quantas peças tem o lote. A gente vai usar o exemplo aqui muito de peças, tá? Mas isso se aplica também a serviços, tá? Quantos serviços eu vou praticar, etc. Uma empresa de logística, quantas entregas eu vou fazer, quantas delas eu fiz no prazo, não fiz, etc. Quantos eu vou amostrar, 4, 5, 6 carregamentos de caminhões, vou ver quantos erros deu nesses carregamentos de caminhões, etc. e tal, tá? Então, aqui a gente chama de tamanho do lote, mas pode ser tanto peças quanto serviços, tá? E baseado nesse tamanho do lote aqui, eu vou definir o que a gente chama de plano de inspeção. Então, o que é o plano de inspeção? O plano de inspeção são letras, que no nosso caso vai do A até o P, tá? Então, um lote de 600 peças, o meu plano de inspeção vai ser o plano J. 600 peças está aqui dentro. Um lote de 200 peças vai estar aqui, vai ser o plano G. Um lote de 40 peças vai ser o plano D, tá? E o que eu faço com essas letras, professor? Onde é que eu uso esse A, B, C e D aí do nível 2 que o senhor está falando com relação ao número de peças? A gente tem tabelas aqui. Eu só não estou vendo aqui o slide, pessoal. Espera aí um pouquinho. Eu preciso mostrar para vocês uma outra coisinha antes da gente entrar na tabela. Só um minutinho. Aqui, então, pessoal, eu cometi um pequeno equívoco aqui, que eu acabei pulando o slide 6, tá? Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto o slide 6 quanto o slide 7, eles um não dependem do outro, tá? O nível de qualidade aceitável é a máxima porcentagem de peças defeituosas a cada 100 unidades, para fins de inspeção. E ele pode ser considerado uma média do processo. Então, aqui, quando a gente entra nas tabelas do plano de inspeção, eu tenho aqui, ó, meu NQA vai de 0,01 até 1000, tá? Então, voltando ao que a gente falou aqui no início, com o NQA e com o tamanho dos lotes, eu consigo dizer quantas peças eu tenho que amostrar, tá? E essas aqui vão ser as tabelas que a gente vai utilizar na NBR. E depois tem esse pequeno algoritmo que eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona, tá? Então, tomamos um exemplo de um lote de 40 peças. Qual é o plano de amostragem? Vai ser o plano de amostragem D, tá? E se eu quiser trabalhar com o NQA, quanto maior ele for,
é um nível de qualidade aceitável, mais eu vou ter que inspecionar, mais peças eu vou ter que inspecionar. Tá? Então, o NQA, quanto maior, mais restritivo eu estou sendo, menos tolerante eu estou sendo com falhas. Maior vai ser o meu número de peças para inspecionar. Tá, pessoal? Então, digamos que a gente, voltando àquele exemplo hipotético que eu dei aqui, se nós tivermos um lote de 40 peças e eu quiser um NQA de 1, tá? Um nível de qualidade aceitável de 1. Então, 40 peças, plano de inspeção D de dado, e o NQA de 1 eu estaria aqui, ó. D de dado, NQA 1, eu estou aqui, nesse ponto. E o que significam esses números aqui, pessoal? Até eu vou tirar do modo apresentação e vou dar um zoom aqui. Não, ficou pior. Vou voltar para o modo apresentação. Tá, NQA1, só um minutinho. Tem um quadrado ali na frente. Quando entra alguém na sala, ele fica bem na frente do número que eu quero mostrar. Aí eu tenho que parar de compartilhar e compartilhar de novo. Agora deu. Tá? Então, nosso plano de amostragem D, essa coluna aqui me diz quantos indivíduos eu tenho que amostrar. Então, para um lote de 40 peças, o meu plano vai ser o D, eu tenho que amostrar 8 peças, por exemplo. Tá? Então, sempre que eu cair no plano D, eu vou ter que amostrar esse número de peças. Esse aqui é o tamanho da amostra. E o NQA igual a 1, bom, eu tenho 8, NQA igual a 1, eu tenho esses seguintes números, 0 e 1. O que é o AC e o RE? O AC é o número de peças defeituosas ou falhas que ainda me permite aceitar o lote. Tá? Ou o RE, que seria de rejeito, o número de peças defeituosas ou falha que implica na rejeição do lote. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, um lote de 40 peças, eu vou mostrar 8. Se eu encontrar uma peça defeituosa dentro dessas 8, eu já tenho que rejeitar esse lote. Esse lote está rejeitado. Tá? Por quê? Por causa disso aqui. É isso que a NBR diz. Se eu tenho um defeito, ó, número de peças defeituosas que implica na rejeição do lote. E número de peças defeituosas que ainda permite aceitar o lote. Ou seja, 0. 0 defeitos permite aceitar esse lote aqui. Tá, pessoal? Só antes, recapitulando aqui, o NQA, eu acho que eu falei o contrário para vocês. Tá? O NQA, quanto maior, menos restritivo ele é. Tá? É o contrário do que eu falei. Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse um NQA de 40, para esse exemplo aqui, ó, eu poderia aceitar o lote mesmo com 7 peças defeituosas. Tá? O nível de qualidade aceitável, o quanto eu ainda aceito. Tá, pessoal? Quantas peças rejeitadas ou quantas dessas 8 com defeito eu me permite rejeitar ou aceitar. Tá? Então, o NQA aqui é o contrário. Quanto maior, menos restritivo ele é. Quanto menor o NQA, mais restritivo ele é. Tá? Então, no nosso exemplo, um lote de 40 peças, eu tenho que mostrar 8 peças e com uma peça defeituosa eu já tenho que rejeitar. Só que se vocês verem aqui, a gente tem 3 tabelas. Ah, mas aí complicou, professor. 3 tabelas, sim. Porque eu tenho uma tabela que é a tabela normal, eu tenho uma tabela que é a tabela severa e eu tenho uma tabela que é a tabela atenuada. Tá, pessoal? Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira. O plano de amostragem nunca muda. O plano de amostragem é sempre com relação
ao tamanho do lote. Ou seja, se o nosso lote é de 40, o nosso plano de amostragem vai ser sempre o plano D. Independente se é a normal, independente se é a severa, ou independente se é a atenuada. Tá? A gente sempre começa a amostragem pelo normal. E aí vai vir a seguinte pergunta. Tá, professor, tudo bem, eu vou usar sempre o plano D. Se eu tiver lá na tabela normal, eu uso 8. Se eu tiver na tabela severa, eu também uso 8, tamanho da amostra. E se eu tiver na tabela atenuada, eu uso 3. Tá, mas eu, como empresa, quero sempre usar a tabela atenuada, porque ao invés de testar 8, eu quero fazer 3 testes. Mas a NBR tem também para a gente esse pequeno algoritmo de quando eu uso uma e quando eu uso outra tabela. Tá? Então, a gente sempre vai começar usando a tabela normal. Tá? Uso a tabela normal. Aceitei um lote, vou amostrar o segundo lote, aceitei o segundo lote, aceitei o terceiro lote, aceitei o quarto lote. Se eu aceito 10 lotes consecutivos, eu posso utilizar a tabela atenuada. Tá? Então, digamos, aceitei 10 lotes consecutivos. E lá no lote 11, eu rejeitei. Então, se eu tiver um lote rejeitado, tá? Ou um número de defeitos menor que o número de rejeitados, eu tenho que voltar para a tabela normal, tá? Então, amostrei 10 lotes, caio para a tabela atenuada. Aí, na tabela atenuada, eu vou mostrar apenas 3 peças, porque o nosso plano continua o D, independente da tabela. 3 peças. NQA, aqui continua 0 e 1, tá? Mas para alguns muda. Para o nosso NQA de 1 também continua 0 e 1, também continua 0 e 1, tá? Então, aceitei 10 lotes, vim para a tabela atenuada, estou amostrando o lote 11. O lote 11, em vez de eu coletar 8 amostras, como a gente tinha visto, eu coleto só 3. Coleto 3 e rejeitou uma. O que vai acontecer no lote 11 se rejeitou uma? Eu tenho que voltar para a tabela normal. Eu tenho que voltar para a tabela normal. Tá? Voltando para a tabela normal é aquelas 8 amostras. Tá, pessoal? Então, volto para a tabela normal no lote 12. Então, fiz os 10 primeiros, aceitei os 10 primeiros lotes, uso a tabela atenuada. O primeiro que eu rejeitar, eu tenho que voltar para a tabela normal. Tá? E se eu pegar os últimos 5 lotes, se nos últimos 5 lotes eu tiver 2 rejeitados, pelo menos 2 rejeitados, eu tenho que usar a severa. E a severa, aqui no nosso caso, ela acaba, no nosso exemplo, para o plano de NQA1, ela acaba sendo igual à normal. Tá? Então, digamos que eu amostro 5 lotes e o terceiro e o quinto me dão rejeitados. Eu rejeitei o terceiro lote e o quinto lote. Ou seja, dos últimos 5 lotes, pelo menos 2 foram rejeitados. Então, eu tenho que cair para a tabela severa. E quando é que eu posso voltar para normal? Quando eu tiver mais 5 consecutivos amostrados. Tá? E se eu tiver 10 lotes consecutivos rejeitados, tem que rever o plano de amostragem. Tá? Isso significa o quê? Que, olha, o teu processo está fora de controle. O rever o plano de amostragem significa basicamente tu rever todo o teu processo, rever tuas cartas de controle, rever a capacidade do processo, etc. Tá, turma? Então, eu vou dar uma paradinha aqui agora, tá? Porque está terminando o nosso tempo. Eu vou gravar o vídeo aí 5 minutinhos, aguardo todo mundo de volta aí. Ficaram com alguma dúvida por enquanto? Por enquanto, nada? Então tá. Pessoal, 5 minutinhos eu retorno aí.